Paz do Senhor, pessoal. Nós estamos aqui em mais um Culto Bravos Live. Tem bravos aqui? Tem bravos aqui. Todo mundo respeitando a questão, as diretrizes, né, do Ministério da Saúde, o espaçamento, todo mundo higienizado, tá bom? Eu quero te convidar hoje para estar adorando e louvando ao Senhor conosco. Nós preparamos um culto bem especial e poderoso para a sua vida. Então eu te convido a estar conosco, a prestar atenção nos louvores, na palavra, que eu creio que o Senhor vai falar grandemente através de cada momento desse culto, tá bom? Não sei onde você está agora, se você está em um quarto, se você está em uma sala, em uma condução, mas eu te peço que nesse instante você põe um fone de ouvido que você vai ouvir melhor e se concentre no que Deus tem para você, porque eu tenho certeza que você vai ser impactado com uma mensagem, com a presença do Senhor na tua vida. Tá bom? E se você que for entrando aí, vai dando uma parte do Senhor, vai dando um oi, um alô. Se você é de alguma igreja filha nossa, nós somos Ministério Chama Viva, nós temos algumas igrejas filhas. Vai falando de onde você é, fala, oi, parte do Senhor, eu sou da igreja tal, tá bom? Fica à vontade, vocês são muito bem-vindos a participar conosco. E é isso. Se tiver algum bravos aí também, vocês podem entrando falando um ru também, tá bom? Para sinalizar que vocês estão aí. Se quiserem compartilhar também esse culto, compartilhe. Do lado do comentário tem um aviãozinho aí, clica aí e compartilhe com seus amigos do Instagram. Eu creio que isso também vai abençoar outras vidas. Amém? Então, eu creio que Deus tem grandes coisas para você hoje. Fique com a gente. Vamos orar para começar. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento que nós estamos aqui para te adorar, Senhor, queimar um incenso suave e agradável a Ti, Deus. Senhor, se manifeste no meio de nós hoje de uma forma poderosa, Pai, através dos louvores, da palavra, Senhor, das orações. Senhor, se manifeste no meio de nós, se manifeste, Pai, no local que cada jovem, cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem agora, ouvindo esses louvores, se manifeste, Pai. Entre com a sua presença de forma poderosa, Pai. Entra, Pai, e se manifeste, Pai. Que cada um possa sentir, Senhor Jesus, a tua presença de uma forma grandiosa, Pai. Isso que eu te peço nesta noite, Deus. Que os louvores possam libertar vidas, que a palavra possa restaurar, possa salvar vidas, Deus. Todo impedimento de chegar a tua palavra nos lares nessa noite, eu decreto que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Que grandes coisas possam acontecer neste lugar. Eu já te agradeço, Deus, porque eu creio que grandes coisas vão acontecer neste lugar. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor irá fazer nesta noite. Amém e amém. Eu convido a Bia agora que vai estar conduzindo o louvor com vocês. Que Deus os abençoe. Paz do Senhor, todos os bravos. Nessa noite é uma honra estar aqui, agradecendo mais uma oportunidade de estar aqui louvando com vocês. Nessa noite, que você aí na sua casa possa estar declarando que o reino de Deus será eterno na sua vida. Peça que o Espírito Santo possa estar habitando dentro da sua casa, na sua família, e que o reino realmente do Senhor esteja presente nas suas vidas. Amém? Vamos estar louvando agora. Os povos se curvam.
possa habitar nas nossas casas essa noite. E agora você vai estar declarando comigo. Você já falou que o Senhor é rei. Nesse momento você vai pedir para que o Senhor possa derramar a sua Shekinah, a sua bênção nas nossas vidas. Amém? Cante conosco, adore na sua casa. Peça que o seu prazer está realmente na presença do Senhor, mesmo estando na sua casa. Amém? Meu maior prazer
chamando a Giovana, que vai estar trazendo uma palavra para nós essa noite. Amém? A paz do Senhor, irmãos, pessoas acompanhando agora a nossa live. Eu não sei se vocês podem ouvir, mas tem um barulho forte de chuva aqui. Mas nós estamos aqui, não é? É incrível que no meio de toda essa situação dessa pandemia, eu acho que nós estamos nos unindo mais do que nunca. Eu tenho visto pessoas que inclusive nunca se envolviam muito com as atividades da igreja, agora cada vez mais têm se envolvido. E podemos ver então que tem coisas boas acontecendo nessa quarentena. E muito obrigada por você estar aqui nos prestigiando. Hoje, se você viu os perfis da nossa igreja, você já deve saber qual é o tema da pregação de hoje. Na força de quem? E eu vou dizer para vocês assim, quando o Pedro Igor me convidou para trazer essa mensagem, eu falei assim, tudo bem, eu vou aceitar, eu gosto de falar, mas o que eu vou falar? Porque eu não sei, eu não faço a menor ideia. E eu falei assim, Pedro Igor, tudo bem, eu vou te mandar o tema no sábado. Ele me mandou a mensagem na sexta-feira. Vou te mandar o tema no sábado, tudo certinho. E aí eu sentei, falei assim, agora eu vou pensar na minha pregação. E não veio nada na cabeça. E eu comecei a pensar assim, meu Deus, o que eu vou falar nesse sábado? Eu não tenho nada pronto. E no meio da semana, sem aviso nenhum, eu recebi uma mensagem que era metade mensagem, metade resposta. Então você vai entender hoje. Então, é o seguinte, eu vou viajar um pouquinho na Bíblia, mas pegue a sua Bíblia agora, abra em Josué 6 e deixa aberto aí. Eu vou ler, mas você pode ir abrindo e lendo conforme eu vou trazendo a mensagem. As outras referências eu vou ler para você, para a gente não perder muito tempo. Então, o nosso texto base de hoje é Josué 6, do 2 ao 5, e eu vou ler agora com vocês. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem a trombeta. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, o povo atacará, cada um do lugar que tiver. Então, se você está acompanhando o curso de Reis, inclusive uma propaganda também, nós estamos fazendo um estudo bíblico sobre os reis. Se você está acompanhando o curso de Reis, você sabe que eu fiz um resuminho a respeito da história da conquista de Canaã. Então, Moisés tinha morrido e o povo de Israel atravessa o Jordão e entra nessa terra que foi prometida. Só que essa terra ela era habitada por vários povos diferentes que a gente chama hoje de cananeus. E os israelitas, eles tinham que conquistar essa terra para poderem se estabelecer nela. E Deus levanta então um homem chamado Josué, que vai ser o líder então da conquista desse processo de batalhas que eles vão ter à frente. E uma das primeiras cidades que eles dão de cara, atravessaram o Rio Jordão depois de 40 anos rodando no deserto, e eles dão de cara com essa cidade com muros extremamente altos, toda rodeada de muros. E esses muros, gente, não eram o muro da sua casa, não é um muro que você pode pular. Era um muro grosso, tinha casas construídas dentro dele. Então, eles dão de cara com essa cidade fortificada. E vocês têm que pensar, eles tinham uma certa experiência com combate, mas eles eram um povo que nunca tinha se estabelecido. Eles passaram anos vivendo como nômades. E agora, enfrentar essa grande cidade. E é interessante porque o Senhor dá uma estratégia para Josué. A estratégia que eu li para você agora e que você pode ler de novo em casa. Marchar ao redor da cidade, tocar as trombetas e os muros da cidade cairão. Tem até aquela música daquele DVD da Abril, Tombar os Muros de Jericó. Eu amo essa música. E justamente isso. Essa era uma estratégia, gente, que deve ter soado um pouco estranha para Josué quando chegou a hora. Como assim? Ao invés da gente atacar a cidade, ao invés da gente usar alguma estratégia militar que a gente já conhece, a gente vai rodar a cidade com o povo inteiro por uns 7 dias e depois a gente vai gritar. Mas eles obedeceram ao Senhor. E aí que está a coisa interessante, eles seguiram tudo que o Senhor passou, e se você conhece essa história, você provavelmente deve conhecer, no final dos 7 dias as muralhas caem.
E quando as muralhas caem, o povo entra na cidade conquistando tudo. Por ordem do Senhor, eles matam todos os seres vivos da cidade, homens, mulheres, crianças, idosos e animais. E eles têm então a sua primeira grande conquista, então, quando eles entram em Canaã. A partir daí, que nem aquela música, agora é só vitória, mas nós temos também alguns problemas. Mas a partir daí eles começam a ter várias vitórias, uma atrás da outra, usando técnicas militares um pouquinho mais tradicionais. E aí você pode perguntar, por que o Senhor deu essa técnica tão estranha para Jericó? Por que Deus não fez como ele fez em outras vezes mais à frente? Por que ele não fez com que a força dos israelitas fosse maior? Ou com que eles conseguissem alguma estratégia para poder derrubar os muros da cidade de outra forma? Ou para invadir a cidade secretamente? Por que o Senhor deu essa técnica tão fora do normal, tão sobrenatural? Isso me levou a pensar em algumas coisas. Em primeiro lugar, é interessante que o Senhor estava tentando mostrar para os israelitas que as vitórias que eles teriam naquela terra estrangeira não seriam vitórias que viriam das mãos deles, não seriam vitórias que viriam graças à grande capacidade militar de Josué, não seriam vitórias que viriam porque eles eram muito bons ou muito numerosos, mas sim vitórias que viriam porque o Senhor que os mandou para aquela terra estava à frente deles e ele era o garantidor da promessa que ele fez ao povo de Israel. Então, não era a força militar do povo de Israel que era o seu garantidor de que eles teriam a terra prometida. Não era a liderança de Josué que garantiria a terra prometida. Não era o número, eles tinham muita gente, tinham aproximadamente 600 mil e poucos homens com idade de guerra, isso sem contar crianças, idosos, garotos mais novos e a tribo de Levi inteira que não era contada. Não era isso que ia garantir a promessa. Quem ia garantir que a promessa se cumpriria de que eles ocupariam a terra? Era o Senhor que os enviou para aquele lugar. E o que o Senhor estava mostrando para eles ali naquele início? Ele estava mostrando o seguinte, olha só, vocês farão conquistas a partir de agora, vocês passarão anos conquistando a terra, mas todas as conquistas que vocês fizerem serão no meu nome, na minha força, porque eu quis e porque eu estou conduzindo vocês. E é interessante, essa vitória de Josué com as muralhas de Jericó, ela foi uma vitória que deu um nome e uma fama para o povo de Israel quando eles entraram em Canaã. Foi uma vitória sobrenatural, porque, e essa é a parte interessante, eles não derrubaram os muros porque eles gritaram muito alto. Você pode parar na frente de qualquer muro e gritar muito alto, você não vai derrubar nem tão cedo. Mas eles derrubaram o muro por causa do poder sobrenatural de Deus que veio e operou através deles. Então, foi uma forma do Senhor mostrar para o povo, logo no início da caminhada deles de conquista, que todas as conquistas deles seriam pelo poder do Senhor, não seriam pelo poder deles mesmos. Foi uma conquista de propósito super sobrenatural para mostrar que o Senhor, o Deus de Israel, estava entre eles. E hoje em dia, é aí que está a grande questão. Hoje em dia nós vivemos nessa cultura do trabalhar, conquistar seu sonho, chegar lá em cima, garantir a sua felicidade. E a gente tem agora várias palestras, a gente tem aquelas palestras do TED Talk, que agora não, você tem que ir lá, você tem que trabalhar, você tem que conseguir, e tem aquelas postagens no Instagram que você provavelmente já viu alguma vez, do tipo, estude enquanto eles dormem, se esforce enquanto está todo mundo descansando, porque você vai conseguir, todo mundo vai ficar para trás. E a gente vive nessa cultura, essa cultura que diz que a gente tem que estar sempre trabalhando, produzindo, porque se a gente quer conseguir, a gente tem que trabalhar. E a gente traz isso para a nossa vida espiritual. Isso já não é saudável na nossa vida normal, na nossa vida de trabalho, na nossa vida com a família. Não é saudável você focar tanto em produtividade. Mas é pior ainda quando você traz isso para a sua vida espiritual. E como é que isso funciona? Esse que é o problema. O Senhor, Ele tem promessas para mim, Ele tem promessas para você. Existem promessas que são gerais, aplicam-se a todos os crentes e filhos de Deus. E existem promessas que o Senhor pode ter feito a você na sua intimidade. Quem sabe o Senhor prometeu que você vai se casar, que você vai encontrar uma pessoa enviada por Ele para você. Quem sabe o Senhor prometeu que você vai ter um sucesso na sua carreira, no seu emprego. Ou quem sabe o Senhor prometeu que você vai ter um ministério.
Quem sabe você está perseguindo isso, e são coisas boas de perseguir. E a gente tem que se esforçar mesmo, porque se a gente ficar sentado esperando acontecer, nunca vai acontecer. Mas, muitas das vezes, nós achamos que é o nosso trabalho garantir que essas coisas vão acontecer. Como assim, Giovana? Por exemplo, você, por exemplo, está querendo namorar, está querendo casar. Você está com 20 e poucos anos, está ficando um pouco mais velho e não está chegando a hora, e seus amigos da igreja estão se casando, estão saindo da classe dos jovens e você está ficando para trás. E aí você sabe que o Senhor te prometeu que você vai casar e você vai ter uma família. Você acredita nisso, você acredita que o Senhor prometeu, você acredita que isso vai acontecer. Mas você acha que é o seu trabalho fazer isso acontecer. Como assim? Não basta simplesmente eu procurar por pessoas no meio da igreja, no meio de outras igrejas, em congressos. Não, eu tenho que garantir. Então apareceu aquela pessoa que é evangélica, que tem uma aparência assim mais ou menos que te agrada. Você não quer nem saber, já tô indo lá, já tô correndo atrás disso, você não pergunta a vontade do Senhor, ou às vezes você pergunta, mas você não quer esperar a confirmação. Por quê? Porque não, eu tenho que garantir, eu tenho que fazer isso logo antes que eu fique velho demais e não encontre mais ninguém solteiro evangélico. E aí, muitas das vezes você se envolve em relacionamentos que você não tinha que se envolver, porque você quer apressar. Porque não, eu tenho certeza que essa pessoa, confirmação do Senhor, olha só, ela é evangélica também, ela levanta a mão no louvor, ela fecha o olho na oração, e ele ou ela é bonitinho, sabe, é legal, não, eu tenho certeza que é do Senhor, e você está querendo então trabalhar para fazer a promessa chegar na sua hora, mais cedo. Ou então, eu vou citar o meu próprio exemplo. Eu, por exemplo, sempre tive em mente que eu queria ter uma carreira, um sucesso profissional, é uma coisa que eu foquei desde o início. Então, durante, por exemplo, o meu ensino médio, eu estudei de uma forma absurda e eu me privei de coisas que eu poderia ter naquela época para poder passar para uma boa universidade. E eu passei para uma boa universidade. Eu lembro que no meu último ano, eu entrava na turma especial, que era a turma só para os melhores 6 alunos das unidades, que tinha, inclusive, aulas extras na Zona Norte. Eu entrei para essa turma. Eu passei de primeira para a universidade pública que eu queria passar. E quando eu entrei na universidade, até hoje, o meu coeficiente de rendimento, que é o meu CR, nunca caiu para baixo de 9. Eu consegui manter as minhas notas no topo. Eu me esforcei como nunca. Eu estudava que nem maluca. E eu pegava textos e textos e textos. E eu vou dizer, o meu curso é Relações Internacionais. Eu pegava, às vezes, textos de 40 páginas em francês, textos de 40 páginas em inglês. E no meio disso tudo, eu ainda estava fazendo curso de idiomas. E eu ainda estava trabalhando com questões da igreja. E eu fiz tudo o que eu podia fazer na minha força para garantir que eu tivesse uma vida profissional bem-sucedida. E eu procurei por estágios, e eu procurei por cursos, e eu procurei por intercâmbios, e eu tentei fazer amizade com professores, e eu tentei fazer amizade com pessoas certas, para que eu sabia que o Senhor tinha me prometido que eu teria uma vida bem-sucedida. Ele não disse assim, Giovana, você terá uma vida bem-sucedida nesse curso que você está fazendo. O Senhor simplesmente me deu uma mensagem, seja forte e corajosa. Foi essa mensagem que ele me deu. E eu transformei essa mensagem no sucesso profissional rápido. E eu comecei a me esforçar e eu me esgotei ao extremo, tentando fazer com que a minha vida profissional fosse o sucesso que eu achei que eu deveria ter. E o que aconteceu? Muitos de vocês não sabem, mas o que aconteceu foi que em 2018 eu tive a famosa síndrome de burnout. E eu tive intensos problemas de saúde que eu carrego até hoje comigo. Problemas de estômago, problemas de pele. Eu desenvolvi tendinite por causa de tensão excessiva nos ombros. Eu fiquei com mania de mastigar, ficar mordendo durante o sono, e eu desenvolvi um problema na mandíbula. Então, quando eu falo assim, que eu virei muito workaholic, que eu fiquei muito obcecada com o trabalho, eu fiquei. E no final de tudo isso, no final de toda essa jornada, esse ano vão fazer 5 anos desde que eu entrei na minha faculdade, eu falei assim, agora chegou a hora de prosperar e colher os frutos do meu sucesso. E aí, pum, um ano inteiro só recebendo rejeição de todas as cartas de emprego, de estágio, trabalho que eu enviei. Gente, é engraçado porque ano passado eu recebi rejeição no teste de lógica. Eu fui rejeitada em três oportunidades de estágio de empresas grandes porque eu não passei no teste de lógica. Teve uma que eu fiz aquele teste de personalidade da empresa e eles me rejeitaram no teste de personalidade.
Uma empresa, por exemplo, eu já falei isso várias vezes, mas eu fiz sim um processo de intercâmbio que durou meses, em que eu fui rejeitada na última etapa do intercâmbio. E eu recebi um e-mail no último dia dizendo que eu não tinha conseguido. E depois de passar por tudo isso, eu comecei a perguntar assim, mas Senhor, eu fiz tudo. Eu garanti tudo, eu lutei, eu esgotei o meu corpo, eu esgotei tudo que eu tinha, eu abri mão de coisas para poder fazer com que aquele sucesso viesse para mim, porque ele não veio. E depois de um grande silêncio, um grande desertão na minha vida, um desertão que ainda não acabou, eu não tenho o final feliz da história para contar para vocês, mas eu garanto que ele existe. Depois de um desertão na minha vida, eu percebi algumas coisas a respeito disso. A primeira coisa que eu percebi é o seguinte: o Senhor perguntou, quem é que ia garantir isso para você? Era você ou era eu? Era você que ia fazer o seu sucesso profissional ou era eu que ia te dar? Segunda coisa, eu não prometi para você que eu ia te dar sucesso profissional nessa área específica e desse jeito específico. Eu te fiz prosperar em outras áreas. Você não prestou atenção? E outra coisa que eu também percebi nesse tempo, eu estava botando a minha esperança, a garantia da promessa de que eu iria ter uma vida de sucesso profissional nas oportunidades que estavam na minha frente, na minha inteligência, na minha força, no meu senso de grandeza. E eu esqueci de olhar que quem garante a promessa é o Senhor. E eu esqueci de ver que a promessa continua de pé, ainda que as coisas que compõem essa promessa não estejam presentes. Então, por exemplo, eu li um livro ano passado muito bom, e nesse livro falava, quando Abraão é mandado para sacrificar Isaac, e ele leva Isaac no altar, e ele levanta a faca para matar Isaac, Abraão não hesita. E por que Abraão não hesita? Porque ele confiava que o Deus da promessa seria capaz de manter a promessa, ainda que Isaac, o símbolo dela, estivesse morto. Porque Isaac não era o garantidor da promessa de Deus. O garantidor da promessa de Deus era o próprio Deus. E quando eu fiquei sem emprego, sem faculdade, sem nada, um currículo que é uma página em branco, meu currículo é uma página em branco, apesar de 5 anos de faculdade, e eu me vi no nada, no absoluto nada, sem saber o que fazer, eu me esforcei, eu acabei com o meu corpo e com a minha saúde mental, para poder ser a pessoa que eu queria ser, para ser aquele exemplo de mulher empreendedora. E eu cheguei no final das contas com o corpo todo escangalhado e nada. E quando eu cheguei nesse ponto, eu percebi uma coisa. Mesmo que eu não tenha hoje uma coisa visível que me garanta, eu sei que a promessa está de pé. E eu sei que a promessa não vai ser como eu queria que ela fosse. Não vai seguir o caminho que eu tracei, mas ela vai seguir o caminho que o Senhor traçou. E é essa a questão. Eu achei que eu ia chegar na minha Canaã, na minha terra prometida, conquistando tudo na força, no braço, na estratégia, na minha capacidade, porque eu sou incrível. E aí no meio do caminho eu descobri que não, o Senhor quer que eu vença as minhas guerras na força dele. Ele não quer que eu vença as minhas guerras na minha força. Ele não quer te dar a sua bênção e a sua promessa porque você mereceu, porque você foi bom o suficiente, porque você se esforçou o suficiente, mas porque é Ele que vai te dar. E quem sabe você, como eu, esteja hoje querendo fazer suas promessas chegarem na marra. Você está lá, está se esfolando para fazer elas acontecerem. Você está insistindo naquela pessoa que você sabe que não é, porque você está com medo de ficar sozinho e você quer casar logo porque você quer fazer qualquer pessoa do prometido, da prometida de Deus. Você está deixando a igreja de lado, sua família de lado, sua saúde mental de lado, você está deixando você mesmo de lado e o Senhor de lado para poder fazer sua carreira decolar e você ser aquela pessoa incrível que ganha muito dinheiro. E você está esquecendo que é o Senhor quem é o garantidor de tudo isso. Você está correndo atrás do seu ministério, você está se envolvendo em tudo quanto é atividade da igreja, mas você está esquecendo que para quem você faz o que você está fazendo. E aí, gente, essa é a questão. A gente conhece a história, você conhece a história. Quem é que tentou fazer a promessa chegar do seu jeito? Abraão. Abraão recebeu a promessa Abraão teve experiência antes desse evento com Isaac. Abraão recebe essa promessa do Senhor. Olha, tá tudo dizendo que não, mas eu vou fazer isso acontecer, eu vou te dar um filho. E aí o que acontece? Sara ri, Abraão até aceita, mas passa um tempo, cadê a promessa? Não chegou, não veio, acabou. O que aconteceu agora?
E aí Abraão fala assim, então, eu acho que o Senhor quer dizer é faça você mesmo. Então eu vou lá e eu vou fazer a promessa acontecer da minha parte. Foi o que Abraão fez. Resultado disso, ele criou Ismael. E o problema, gente, o Senhor repreendeu Abraão. O Senhor enviou Isaac. Mas Ismael não desapareceu. E nem as consequências do nascimento dele. Da mesma forma na nossa vida. O que você conquistar com a sua mão não vai ser uma conquista que vai ter o mesmo peso e a mesma bênção da conquista que você faz nas mãos do Senhor. E muitas das vezes o que você fizer por você mesmo vai trazer consequências que você não consegue apagar. E eu falo de mim mesma, eu não posso hoje apagar o dano que eu fiz ao meu corpo. Eu tenho que fazer tratamento por problemas hoje que não vão passar, porque se desenvolveram como problemas crônicos por causa de uma época em que eu perdi o controle sobre a minha vida. Hoje, por exemplo, eu estou num momento da minha vida diferente, mas eu passei os últimos 5 ou 6 anos da minha vida com uma mentalidade que eu estou tentando desfazer com muito esforço. E talvez você esteja vivendo nessa mentalidade, achando que você é o garantidor da sua felicidade, da sua promessa. Achando que se você não fizer, ninguém vai fazer. Que você tem que ser a pessoa que tem que ir na frente. Você é o protagonista dessa própria história. E você se esquece que você não é um protagonista, no sentido de que você não é aquela pessoa que vai conquistar tudo no seu próprio braço. Quem é o Senhor. E você está na história dele. Então, o que eu quero que você pense hoje é o seguinte, eu não sei o que você está fazendo. Talvez essa quarentena tenha interrompido os seus planos. Talvez essa quarentena tenha estragado coisas que você estava fazendo ou planejando. Pessoalmente, para mim, a quarentena está sendo um momento de crescimento espiritual e crescimento meu, como de amadurecimento, é muito grande. Eu parei de estudar. Eu não estou estudando na quarentena. Mas eu estou terminando meu primeiro livro. Coisas que eu nunca poderia fazer se eu não tivesse parado. E é isso que eu quero te convidar agora. O mundo parou. Não está na hora de você parar também? Todo mundo agora está vivendo um tempo de interrupção. Pelo menos assim, quem está podendo ficar em casa, quem não está precisando ir trabalhar, está com mais tempo ainda. E aí fica a questão para você, por que você continua tentando fazer as coisas pela sua própria mão? Um conselho... eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, eu falo demais, eu confesso, mas um conselho que eu vou dar. Ano passado, quando eu sentei na mesa da minha família, a gente estava tomando café e eu falei assim, pai, eu fui rejeitada porque a minha personalidade deu criativa e a empresa disse que esse não é o perfil que eles estão procurando. E eu não sei o que fazer para agradar esse povo. Eu falo inglês, eu falo francês um pouquinho, eu estudo chinês. Eu não sei mais o que eu faço. E eu preciso, eu falo assim, quase como eu mereço esse emprego. Mas aí meu pai falou, então, você já parou para pensar assim que talvez as rejeições que você esteja recebendo sejam um sinal de que você tem que parar? E eu olhei pro meu pai como se meu pai fosse maluco. Eu falei, como assim? Você acha que eu vou conseguir emprego parando de mandar currículo? Então... em primeiro lugar, eu não considerei, mas depois de um tempo, eu falei assim, eu tomei uma decisão, e isso foi no final do ano passado, e eu rompi com a minha decisão, eu confesso, mas eu falei assim, no final do ano passado, Senhor, a partir de agora, eu não me inscrevo mais em nenhum estágio, eu não me inscrevo mais em nenhum emprego, eu não mando currículo para lugar nenhum, até que eu tenha uma resposta do que o Senhor quer para minha vida, até que eu tenha uma direção de para onde eu tenho que ir. E eu me mantive ali, doeu muito, porque eu via toda hora assim, vaga de estágio para relações internacionais. Eu, não posso. Mas aí chegou janeiro e surgiu uma vaga no consulado. E eu falei, Senhor, tá parecendo a promessa, Senhor. Senhor, é a promessa, essa é a minha promessa, Senhor. E o Senhor falando, você fez aquele propósito comigo de não mandar currículo. Eu, mas tem cara da promessa, Senhor, foi o meu Ismael. E o que eu fiz? Eu entrei em contato com o professor, eu entrei em contato com as pessoas, eu fiz o meu currículo todo em inglês, eu fiquei sentado o dia inteiro digitando, porque vaga de consulado é muito difícil de se inscrever, é muito detalhe. E depois de suar, e mandar tudo que eu tinha que mandar, e traduzir tudo para o inglês, eu fiquei esperando, e até hoje eu estou esperando, eu não sei se eles receberam, mas eu nunca recebi resposta. E depois de ter recebido essa baita de rejeição, esse silêncio absurdo na minha caixa de e-mails, o Senhor mostrou para mim, eu não falei que era para parar, você não prometeu para mim que você ia parar, cadê a promessa de que você ia parar? Eu falei, mas Senhor, parecia tanto, Senhor Isaac,
Mas, Senhor, tinha toda a cara do Isaac, Senhor. Ele falou assim, e eu senti o Senhor falar, quem vai garantir que você vai ser feliz no futuro com a sua profissão, com a sua vida? É aquele emprego era o garantidor de que você teria? O fato de você não ter conseguido aquele emprego vai estragar tudo? Ou será que sou eu que garanto? E aquele emprego é só uma oportunidade que passou? E depois disso eu falei assim, tudo bem, eu entendi a mensagem. E eu não vou falar agora porque eu acho que existem certos planos que você tem que guardar para você por um tempo. Mas desde então, desde janeiro, quando eu recebi essa minha última rejeição, minha mentalidade mudou completamente. E eu agora estou com projetos para minha vida pessoal que eu nunca, em nenhum momento, ia pensar em ter com a mentalidade ultra produtiva que eu tinha alguns anos atrás. Hoje em dia, depois de parar minha corrida, parar o meu desespero, descansar e confiar no Senhor, eu consegui ver coisas que eu não estava vendo antes. E eu vi coisas que eu gosto de fazer e coisas que realmente me encantam, coisas que me fazem me sentir bem, coisas que eu não sabia. Então, você está acelerando numa estrada, você está a 120 km, 140 km por hora, você está acelerando naquela estrada lisa, reta, a vida inteira, acelerando para o futuro que você espera. Mas por acelerar para aquele futuro que você espera, você não consegue apreciar a paisagem. E você perde que no meio do caminho tem um jardim, e no meio do caminho tem uma vista de montanhas, e no meio do caminho tem um restaurante legal, e você só está focando o quê? No final, no momento em que você vai chegar na sua terra prometida, e você está esquecendo que a jornada é tão importante quanto o final. E na jornada, você pode descobrir coisas que podem inclusive mudar a forma como você pensa. Então eu te convido hoje ao seguinte, para de ficar tentando, se debatendo como alguém, uma pessoa que está se afogando e fica batendo, e ela só se afoga mais. Solta, relaxa o seu corpo. Igual na pregação que eu fiz ano passado. Você já está no lugar onde seus pés não podem alcançar, já está no fundo do oceano, como diz a música. Então para de tentar nadar para a superfície que nem um desesperado, você vai se afogar. Deixa o corpo flutuar, deixa o Senhor fazer. Não estou dizendo para você desistir dos seus sonhos ou você não fazer mais nada, mas para de se apressar. Anda devagar, aprecia a paisagem, confia no Senhor, descansa no Senhor. E como diz o versículo, mais Ele fará. As conquistas que você vai fazer na sua vida serão feitas no Senhor. E por serem feitas no Senhor é que elas vão ser muito boas. E saber que você não é responsável pela sua felicidade, no sentido de que saber que você não é o responsável pelas suas promessas é uma das sensações mais libertadoras que você vai encontrar. Porque você vai parar de exigir de você mesmo o que só Deus pode fazer. E nesse momento eu vou fazer uma breve oração com você. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, coloque a mão no seu coração. Faça o que você quiser, pode ajoelhar, pode deitar, o que você quiser. Mas nesse momento ore comigo e eu vou colocar diante do Senhor nosso coração. Amém? Vamos lá. Senhor, nós colocamos o nosso coração nesse momento, Senhor. Nós, Senhor, que somos pessoas que tentamos o tempo todo, Senhor, conquistar as coisas pelas nossas próprias mãos. Num mundo, Senhor, que já não sabe mais o que é parar e descansar e apreciar e viver. Senhor Jesus, ensina-nos a descansar, Senhor. Ensina-nos a viver, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a apreciar. Ensina-nos a confiar, Senhor. E a ver, Senhor Jesus, as Tuas promessas na nossa vida. Se, Senhor Jesus, a gente perdeu alguma coisa que a gente achou que ia ser muito importante para a promessa se cumprir, mostra-nos hoje, Senhor, e agora, que o Senhor é o garantidor da promessa, Senhor, e não aquilo que a gente perdeu. E se há alguém hoje, Senhor, que está começando a duvidar, e está começando, Senhor Jesus, a se sentir, Senhor, desmotivado, porque acha que não vai mais acontecer nada na vida dele, na vida dela, Senhor, renova a esperança e mostra, Senhor, agora, hoje, Senhor, que a promessa ainda está de pé, porque o Deus que fez a promessa, Senhor Jesus, ainda está de pé e vai estar sempre de pé, Senhor Jesus, e é no Senhor que nós confiamos. Então, Senhor, nós somos fracos, e nós não conseguimos manter, Senhor Jesus, nós não conseguimos fazer as coisas na nossa própria força. Mas, Senhor Jesus, nos ajuda a descansar, Senhor, no conhecimento de que é o Senhor que vai, Senhor, vencer essas batalhas por nós, porque a Tua palavra diz e nós declaramos hoje, Pai, a batalha é do Senhor. Amém. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.
eu deixo essa mensagem para você. E eu vou te motivar uma coisa: lê a história de Jericó, lê hoje, lê essa semana, lê amanhã, e não se esqueça de meditar nisso. Eu vou chamar agora o Tiago, o líder dos jovens, dos adolescentes, para fazer uma oração com vocês. Amém? Amém. Boa noite, Pai do Senhor a todos. São dias atípicos que nós estamos vivendo, mas estamos reunidos, distantes fisicamente, mas reunidos num só espírito, num só propósito, e agradecendo a Deus por essa oportunidade. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem operado no nosso meio, Pai. Deus, eu quero te pedir, guarda o teu povo, Pai, em dias de praga, em dias de peste. Pai querido, guarda o teu povo, Senhor Jesus, no teu sangue e no teu amor. Guarda, Senhor Jesus, das consequências econômicas, de tudo, Senhor Jesus, que o mundo tem vivido, Pai, nesses dias. Que a nossa segurança, que a nossa esperança verdadeiramente seja guardada em Ti, Pai. Pai querido, acalma corações, Senhor Jesus, que porventura possam estar, Senhor Jesus, desalentados, desesperados, Pai. Pai querido, que a Tua paz, que excede todo entendimento, Pai, venha, Pai querido, cobrir, Senhor Jesus, os corações nessa noite. E nós te agradecemos por esta oportunidade de te louvarmos, Senhor Jesus, e de aprendermos mais da Tua palavra nesta noite, Pai. Senhor Deus, assim eu oro, Senhor Jesus, a Ti, pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém e graças a Deus. E nós agradecemos a vocês que nos acompanharam por todo esse período, estando conosco remotamente, mandando as suas mensagens, e até o próximo encontro, em nome de Jesus.